casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e, diga comigo, um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou-lhe e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parado junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. Vieram e disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento, e eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depois o cadáver do seu próprio sepulcro, depositou o cadáver em seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la na terra. Diga: Senhor, essa é a tua palavra, fala o meu coração, em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, a orientação de Deus vem pelo Espírito Santo para nos proteger de todo o caminho mau. E nós vemos aqui a história de um homem que começou no Espírito, e ele ouviu a voz do Senhor seu Deus, que o mandara, em 1 Reis 13,
e até o homem chamado Jeroboão, o rei de Judá, aliás, o rei que estava na cidade. A cidade, inclusive, que ele edificou era Siquém. E é interessante que o rei de Israel, chamado Jeroboão, ele era um homem que tinha tudo para seguir o Senhor. Por quê, pastor? Ora, em primeiro lugar, porque quando Davi descansou, quem foi que assumiu, pessoal? Salomão. Se você voltar aí no versículo de número 43 do capítulo 11 de 1 Reis, você vai ver o seguinte: quando descansou Salomão com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão reinou no lugar de Davi, assumiu a cidade de Judá, mas Jeroboão, ele assumiu as 10 tribos de Israel. Então, digamos que quantitativamente falando, o Jeroboão teria condições espirituais para ser um grande homem de Deus, mas não era. Estava fazendo tudo errado. Ele estava consagrando quem ele queria para ser sacerdote. O chamado não era de Deus. Em sua época o chamado era dele. Ele constituía os líderes que iriam levar sacrifícios a Deus, que iriam cultuar o Senhor. Pois bem, tudo que era escandaloso, tudo que era mal, ele estava realizando aos olhos de Deus. Por isso Deus vai e manda um homem de Deus, ir até ele e dizer: olha, tudo que tu está fazendo aí está errado. E como sinal de que tudo que eu estou dizendo vem do Senhor, o altar vai se fender e as cinzas vão ser derramadas do altar. E quando Jeroboão ouve isso, ele fica com raiva, irado contra o homem de Deus, estende sua mão e a sua mão é mirrada. Imediatamente, com aquela mão mirrada, ele entende que Deus estava falando por aquele homem de Deus. Mas ele entende, como eu falei agora há pouco, ouvindo só. Ele teve a prova viva com a mão dele, que ficou seca. Do jeito que ele estendeu, ela ficou. Ele não conseguia mais fechar a mão. Gente, se você estendesse sua mão para mim, dizendo: olha, eu vou mandar prender você, e a sua mão ficasse seca, você entenderia ou não que eu sou um homem de Deus? Mas imagine que ele, vendo aquilo tudo, disse ao homem de Deus: fala com teu Deus que cure a minha mão, para que eu possa recolhê-la novamente. E o homem de Deus clama por Jeroboão, e a mão dele volta ao normal. Quer dizer, em um mesmo momento ele adoece, e no mesmo momento ele é curado. Que nem certas pessoas que recebem curas, mas esquecem de quem Deus usou e de como Deus fez para curar. Não é verdade? Tem ou não tem esse tipo de gente? Tem. Então, a Bíblia diz que o homem de Deus orou e ele imediatamente foi restaurado a mão. E ele disse ao homem de Deus: olha, eu estou disposto a te abençoar, financeiramente falando, mas eu quero que você vá até a minha casa e lá coma comigo e beba e se fortaleça. Mas o homem de Deus diz: ainda que tu me desse a metade de tudo que tu tens, de todo o teu reino, eu não posso voltar contigo, porque o Senhor me deu uma ordem pela sua palavra. E ele disse, versículo 9: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Qual é a ordem de Deus? Não volte, não retroceda, não volte atrás, não coma, não beba na casa de ninguém, não volte pelo caminho por onde você foi, porque o crente, o cristão, não pode retroceder na fé. Amém, pessoal? O cristão não pode recuar. Tem gente que deixou de adorar os deuses de pau, pedra e gesso, bota aqui, filho, que é melhor para alcançar.
deixou de adorar os deuses de pau, pedra e gesso, mas de repente, numa insanidade da vida, num problema, ele vai lá contar bolinha de novo, vai lá adorar os deuses de pau, pedra e gesso de novo, vai lá para a mesa branca de novo, vai lá fazer pacto com a pomba gira de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que esquece do que Deus fez. Mas aquele homem de Deus, ele tinha a palavra de Deus no coração. Ele disse: olha, pela palavra de Deus eu não posso voltar atrás. Eu não posso comer pão, não posso beber água na casa de vocês, porque Deus mandou que eu não voltasse pelo caminho por onde eu vim. Então eu vim por um caminho e tenho que continuar a minha reta em frente. Pois bem, e a Bíblia diz no versículo 10 que ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Até aí diga: ele obedeceu de fato a ordem de Deus. Por que ele obedeceu? Porque ele era um homem de Deus. Diga: porque ele era um homem de Deus. Pergunta o seu irmão do lado: você é um homem de Deus? Diga assim: no versículo 1 diz que ele era um homem de Deus. Segunda coisa que nós entendemos que ele era um homem de Deus, porque ele vinha trazendo uma mensagem de Deus. Veja aí, no versículo de número 1 também, ele diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, quer dizer, ele estava vindo por ordem do Senhor trazer uma palavra de Deus, uma mensagem. Terceira coisa que me faz entender que ele era um homem de Deus, está no versículo 2. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Quer dizer, ele fala aquilo ali de uma forma determinada. Ele não retrocedeu na fala. Do jeito que Deus mandou ele dizer, ele disse. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não diz de outra maneira, diz do jeito que Deus está mandando. Amém? Você não vai resolver o seu problema familiar, o seu problema espiritual, tentando mudar a maneira de falar, não. A maneira de Deus falar é essa. Do jeito que Deus mandou, você tem que falar. Amém? A quarta coisa é que no versículo 4 e 5, quando o rei percebe tudo que estava acontecendo, que a cinza se derramou sobre o altar, então ele, ouvindo, disse: tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamaram contra o altar. Que hora o rei ouviu? Depois que ele viu que o que o homem de Deus falou estava acontecendo. Amém? Aí ele ouviu. Até então ele queria prender, mas quando ele passa pelo problema, quando ele vê que a palavra se cumprir, a profecia estava acontecendo, ele começa a ouvir o que o homem de Deus está falando. Então, há uma coisa que me faz entender que este homem era de Deus, é que tudo o que ele falou estava de fato acontecendo. A quinta coisa, versículo 7 e 8, ele diz assim: disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Versículo 8: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Então, o homem de Deus não deixa de ouvir a ordem de Deus, não se vende por dinheiro nenhum. Amém? O homem de Deus não é aquela pessoa que vai contabilizar o que vem e o que vai, de forma alguma. O homem de Deus, ele vai pregar a palavra do Senhor sem se corromper com dinheiro. Amém? Esse homem me garante ser de Deus, porque apesar da promessa do rei de recompensá-lo, ele diz: olha, não me interessa a tua recompensa, ainda que você me desse a metade do que você tem, eu não iria contigo por causa da palavra de Deus. Isso é uma prova de que ele era um homem de Deus. Amém? Mas ainda, vamos provar que ele era um homem de Deus. Uma outra prova interessante é que esse homem, ele, versículo 10, se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Quer dizer, ele não recuou. Amém? Bom,
provei que ele era um homem de Deus. Mas mesmo uma pessoa que é de Deus, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. No versículo 20 e 22, 20 a 22, a Bíblia diz: estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. Ou seja, ele sabia que não podia voltar, mas voltou. Do versículo 20 ao 22, nós vemos que ele é repreendido por um profeta mentiroso. Irmãos, tem muita gente que começa bem e termina mal a carreira espiritual. Por quê? Quando começa, ouve a palavra de Deus, chega na igreja com um coração humilde. Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas depois de um certo tempo, fica soberbo, não quer mais ouvir o Senhor. O caso desse homem, ele resiste até o dinheiro, mas chega uma hora que algo vem até ele que ele não resiste. O que é? Uma mentira de um profeta velho. Quem entende o que eu estou falando? Por exemplo, você está aqui na igreja ouvindo seu pastor, aí está andando lá no meio da rua, lá na sua casa, chega um homem, uma mulher e diz assim: eis que Deus mandou eu te dizer isso. Geralmente é assim: olha que tem um papel sendo assinado aí, sai dessa igreja que tu está e vai para aquela outra, eis que não sei o que, não sei mais o que, eis que Deus vai te levar por terra, céu e mar, e não sei o que, e olha aí o papel sendo assinado, e olha a cova sendo fechada, e não sei mais o que, sempre a mesma besterol. Eu conheço isso em 36, 37 anos de crente, meu irmão, já ouvi tudo que é besteira. Então, olha aí um bocado de chave na tua mão. Realmente eu tenho um bocado de chave aqui, olha aí, ó. Mas a profecia do Senhor é imutável, essa daqui. Amém? Amém ou não? Se Deus fala, Ele fala aos seus servos pelo Espírito Santo, por meio da palavra e do entendimento que o Espírito Santo traz na palavra. Amém? Ele pode usar um profeta como tem usado aqui? Pode. Mas querido, nunca para ser contrário à palavra. Nunca, nenhuma profecia pode contrariar a Bíblia. Amém? Nenhuma, diga nenhuma. Um profeta que chega para você, para tirar você da congregação, da autoridade pastoral, da vida que você leva espiritualmente, é do diabo. Por quê? Vamos entender isso. Pelo simples fato de que esse profeta está quebrando o princípio da autoridade de Deus. Quem entendeu isso? Diga comigo, a orientação de Deus nos faz andar por veredas agradáveis. Esse homem estava seguindo a orientação, enquanto ele estava na orientação, estava dando tudo certo na vida dele. Salmo 23, 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos e conduz-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Quer dizer, o Salmo 23 é uma prova viva de que Deus é que nos guia. Lá no Salmo 25, versículo 9 diz: guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Quer dizer, ele nos faz entender o que devemos decidir. Muitas vezes você não sabe qual é a sua decisão, mas Deus nos dá a orientação da decisão. Salmo 48, versículo 14 diz: pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre, e Ele será nosso, diga, nosso guia até a morte. Quem quer Deus guiando até a morte? Eu vou dar um exemplo. Israel tinha Deus guiando, sim ou não? De noite, coluna de fogo, de dia, uma nuvem. Mas depois de 40 anos no deserto, eles trocaram Deus, sim ou não? Trocaram. Mesmo durante o deserto, eles fizeram um bezerro de ouro, pessoal. E quando Deus levantou aquela imagem daquela cobra lá, para curar o pessoal, depois disso eles ficaram
adorando a imagem da cobra, a Neustã. Então o povo se corrompeu no deserto mesmo, guiado por Deus, mas se corrompeu. O que me prova que você pode estar dentro da igreja e ser corrompido. Deus está te guiando, o Espírito Santo está falando, mas você, se você não der ao seu entendimento a oportunidade, você pode dentro da igreja se corromper também. Deus, Ele nos orienta, Isaías capítulo 30, versículo 21, Ele diz assim: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti, este é o caminho, andai nele. Em outras palavras, Deus, quando você crente, se dizia para a direita, ou se dizia para a esquerda, por alguma coisa que você está passando, o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo, fala a tua consciência, há uma voz que fala atrás de você, sempre dizendo, o caminho é este, andai nele, não é direita, não é esquerda. Salmo 91, a direita tu cai e morre, a esquerda tu cai e morre, mas o caminho é este, não te desvie dele, anda nele, amém? Então, Isaías já dizia no capítulo 30, que sempre o Senhor estará nos orientando, para que a gente volte para o caminho. Isaías 42, versículo 16 diz, guiarei os cegos por um caminho que não conheceram, farei que caminhem por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas endireitarei, essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Quantos creem nisso? Ele guia os cegos, e ele dá luz. A Bíblia diz que ele veio para curar, para dar vista aos cegos. E quando ele fala cego, fala o cego espiritual, filho. Vai mostrar você por um caminho que você não andou ainda. Você andou no caminho da religião, mas você ainda não andou no caminho de Deus, que é perfeito e restaura a alma. E ele vai guiar você por esse caminho. Ele vai guiar você por esse caminho. Quem lembra do culto passado, quando eu falei que enquanto Joiada, o sacerdote, o pastor estava vivo, o rei Joás, ele era obediente. Quando Joiada morreu, a primeira coisa que Joás fez foi matar Zacarias, o filho de Joiada. E fez tudo errado, ouvindo os príncipes do reino dele, para corromper-se com outros deuses, para adorar as imagens de escultura. Então, irmãos, Deus, Ele pode guiar você durante o tempo da sua vida que você der a oportunidade a Ele te guiar. Ele pode usar esse pastor para te guiar, Ele pode usar o Espírito Santo para te guiar, Ele pode usar a palavra de Deus para te guiar, os santos anjos de Deus para te guiar, mas enquanto você der ouvido à voz dEle, enquanto você entender o caminho. Em Lucas, aliás, em João 16, 13 diz, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Então quem é o Espírito da verdade? Diga, o Espírito Santo. E Ele vos guiará pela verdade. Esse homem de Deus tinha a revelação do Senhor, tinha um chamado de Deus, tinha poder de Deus, tinha autoridade de Deus. A gente vê o cara dando uma profecia acontecendo, a gente vê a mão do outro ficando mirrada e ele orando e o cara sendo curado. Ô meu irmão, isso é prova que ele tinha o poder de Deus na vida dele. E tem muita gente que começa bem, recebe o poder, recebe a unção de cura, de profecia, recebe os dons do Espírito, são 9 dons, recebe os 9 dons do Espírito, a vida dele espiritual está indo bem, porque ele não está voltando pelo caminho por onde Deus disse para ele não voltar, porque ele não está se corrompendo com profecia de ninguém, ele está seguindo a palavra, o Espírito da verdade. Mas o espírito da mentira vem também. E veio na vida dele, aqui no versículo 11, fala que morava um velho profeta. E no versículo 14,
diz que ele foi até o homem de Deus. Eu estou no capítulo 13 agora, viu? Diz que ele foi até o homem de Deus. Versículo 15 diz: então ele disse: vem comigo a casa e come pão. Porém, ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, não beberei água contigo nesse lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor. Irmãos, até o versículo 17, diga, ele estava firme. Até o 17, o homem está firme. Mas no 18, o homem velho, o profeta velho diz: tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Eu gosto sempre de destacar, quando eu prego esse texto, uma coisa. Em primeiro lugar, a Bíblia diz: ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho que não este, seja ele o quê? Anátema. Eu não quero saber se é um pastor, se é um apóstolo, se é um bispo, se é um profeta, se é um missionário. Não quero saber quem é que está falando não, meu irmão. Se é um anjo de asas, sabe? Com 10 asas lá na minha frente, com roupa branca, com cabelo louro, do olho azul, que tem gente que tem essa imaginação de anjo. Eu não estou querendo saber quem é que está na frente falando não, filho. Seja quem for, se for um anjo de asa, se for um anjo de gravata, se for um anjo de paletó, não me importa quem está falando. O que me importa é o seguinte: só existe um fundamento, só existe uma palavra, só existe um Deus, só existe um Jesus, só existe um Espírito Santo, só existe uma verdade. E nós temos que ter cuidado para não nos corrompermos com qualquer outra palavra. Temos que ter cuidado. O povo chega para mim e diz: pastor, eu queria visitar ali tal canto, tá aí para tal canto, porque ali tal canto. Olha, pastor, vai ter não sei o que em tal canto. Vai não. Vai não. Mas por que, pastor? A pessoa vai e se corrompe. É claro, com raras exceções, tem aquele que é maduro e não se corrompe. Tem. Mas tem muita gente que se corrompe. Verdade ou mentira, pessoal? É, porque não tem conhecimento. Oséias 4, versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, quando você não tem o dom do conhecimento, qualquer heresia te derruba, meu filho. Qualquer manifestação de poder te derruba. Quando a Bíblia fala dos falsos apóstolos que vão se manifestar nos últimos dias, fala, sabe o que, irmãos? Fala que eles vão vir com prodígios, milagres e maravilha. Imagina isso. Os caras cheios de poder, de cura, fazendo milagre. Eu acho que Jesus está voltando, porque isso está acontecendo. Diga glória a Deus. Diga: Jesus está voltando, porque isso está acontecendo. Porque como é que pode, meu Deus? Eu fico pensando, às vezes a gente olha um meio tão corrupto, um meio tão sujo, uma coisa tão imunda, sem ética, sem amor cristão. A gente não vê coisa santa ali, mas está fazendo um monte de milagre. Sei não, hein? Quem sou eu para julgar ninguém? Mas eu digo uma coisa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se possível, enganará até mesmo os escolhidos. E vai enganar muitos, hein? Vai enganar muitos. Muitos. O pessoal que gosta de novidade. Tem gente que acha que novidade é mudar de canto. Não, novidade sabe o que é? É mudar de coração. É mudar de mente. É mudar a mente. É mudar o coração. Eu posso andar em novidade de vida quando eu ouço a palavra, quando eu recebo a palavra e quando eu pratico a palavra. Quando eu pratico, eu estou fazendo coisa diferente. Eu estou mudando a minha maneira de ser. Isso é novidade de vida. Às vezes você diz assim: não, para mudar mesmo, eu tenho que ir lá para Recife, para João Pessoa, para Natal. Eu tenho que mudar, eu tenho que viajar para mudar de vida. Aí você viaja de uma cidade para outra e a vida continua mesmo. Aí alguém diz assim: não, mas para mudar, eu vou ter que mudar de marido, porque esse marido é ruim. Então eu vou mudar para outra pessoa, que outra pessoa na minha vida, então vai dar tudo certo.
muda de marido e a vida continua a mesma. E assim com a mulher, tem cara que já está no 5º casamento. Aquela mulher samaritana, Jesus encontrou, ela já estava no 5º ou 6º casamento. Era o 5º, né? Mas já ia para o 6º, do jeito que ela era safada. Você imagina isso? E a vida dela mudou? Jesus disse: ô mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, não só tu daria, mas receberia da água da vida. E se tu beber da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terás sede. Nós estamos falando, irmão, que novidade é isso. É a gente mudar o nosso interior. É a gente mudar o aspecto interior do nosso pensar. É a gente refletir pela luz do Espírito Santo, mediante a palavra. Eu tenho que conhecer a palavra. Eu não posso ser um crente relapso comigo mesmo. Eu não posso deixar que os meus ouvidos sejam ensandecidos pelo desconhecimento, pela ignorância. Eu tenho que buscar o conhecimento do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então eu tenho que buscar o conhecimento de Deus para que haja restauração na minha vida interior. Esse homem, cheio da palavra, ele ouve um profeta velho que diz: olha, um anjo do Senhor me veio e disse que tu tinha que voltar comigo. Eu também sou profeta como tu. Em primeiro lugar, se ele fosse profeta como aquele profeta, ele não estava mandando aquele profeta desfazer o que Deus mandou. Sim ou não? É uma questão de inteligência. Segunda coisa, a Bíblia diz: estudai os espíritos. Espírito não é espírito de quem morreu não, não é alma não. Está falando de pessoas. Você acredita em todo mundo? Eu não. Você acredita? Eu não. Quando alguém me diz uma coisa, espera aí que eu vou pensar. Por quê? Porque eu não sei se é verdade. Eu vou pedir revelação de Deus. Estudar os espíritos. Olha, mas eu sou. Olha, você tem que acreditar em mim que eu sou uma pessoa de palavra, meu amigo. Eu só creio numa palavra, a palavra de Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Então pode dizer para mim que é de palavra, que é o fio do bigode, que não precisa assinar. Assina, meu amigo, eu sou advogado, pode assinar. Toda vez que eu não mandei alguém assinar uma coisa, eu levei pau. Tem isso não. Documento, preto no branco, assina. O cara, quando quer chavecar a moça, diz assim: olha, você sabe que eu vou casar com você mesmo? Vamos juntar os trapos. Aí a moça vai boba: depois você assina, né? Assina. Nunca mais ele assina na vida, meu amigo. Pensa. Outro dia chegou uma mulher para mim e disse: pastor, Satanás fez uma coisa terrível na minha vida, pastor. Olha, pastor, acabou com tudo agora. Eu digo: o que foi, minha filha? Pastor, eu vendi a casa para uma pessoa. Veja só, pastor, a pessoa disse que ia me pagar amanhã, e eu entreguei a chave da casa. Olha só, ela morava numa casa que não tinha documento. Desses conjuntos que a pessoa mora, né, não tem documento, mas que ela recebeu aí do governo, né? E ela não tinha documento. E ela, a gente sabe que não pode vender, mas ela vendeu, né? Bem feito para ela. Vendeu o que não podia, o que não devia, ainda vendeu sem nada assinado, sem dinheiro na frente, sem nada. Pastor, Satanás tirou minha casa, pastor, como é que pode? Eu disse: sabe como? Burrice. Você foi, minha irmã, pelo amor de Deus, ninguém acredita em ninguém assim. Isso aí é burrice. E a segunda coisa, irmã, como é que tu dá a chave do teu imóvel para quem tu nem conhece? É pedir para ser roubado. Pastor, agora o que eu faço, pastor? Eu quero tirar, mas não sai mais. Sai não. Sai não. Perdeu. Daqui que ela não pode dizer que vendeu, que não pode vender.
Ela não pode dizer que foi esbulhada, como diz no meio jurídico. Ela não foi esbulhada porque ela vendeu. E não existe nenhum tipo de ação de reintegração de posse para uma pessoa que entrega a posse para alguém. Entregou. Ainda foi vendendo uma coisa que não podia, que não era dela, que era doada. Dançou. Aí eu fico pensando que a pessoa ainda bota a culpa em Satanás. Deus não vai com você quando você não pensa, quando você não usa o entendimento. Amém? Você está sujeito a tudo que não presta quando você não busca entendimento. Tudo que você pode viver de bênção, você vive de maldição porque você não busca entendimento. Esse homem volta e vai comer na casa de quem não podia, beber na casa de quem não podia. Aí vem a palavra. O profeta que deu a palavra para ele comer, disse: por que, diz o Senhor, tu vieste a esta casa para comer e beber, agora tu vai morrer. E morreu. Morreu porque não ouviu. Por mais que Deus estivesse guiando ele, ele não quis ouvir. Quem está entendendo isso? Irmão, tem gente que é difícil para a gente converter, sabe por quê? Converter, que eu falo, é mudar a direção da vida da pessoa. Eu me lembro que o irmão Eduardo aqui trouxe uma pessoa da macumba, não foi, irmão Eduardo, outro dia? Uma mãe de santo. Nós oramos por ela, pelo filho dela, manifestou ela, manifestou o filho, expulsamos as entidades que estavam na mãe e no filho. A entidade que estava na mãe queria matar o filho, a mãe ouviu isso, a mãe viu isso, que o filho estava recebendo da entidade um câncer no estômago. E depois que a gente expulsa o mal que está nos dois, ela diz assim: pastor, agora eu vou servir Jesus. Aceitou Jesus de boca. A irmã vai vir para a igreja? Vou. Nunca mais ela pisou na igreja. Quer se converter, pessoal? Não. Está ali um ex-pai de santo que quis. Está liberto. Levanta a mão, irmão. Está ali, ó. Um dia que ele se... Está aqui outro. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão. Está aí outro. 2 ex-pai de santo que tem aqui na igreja. Amém? Quando a pessoa quer, quer. Quando não quer, não quer. Não adianta, irmão. Aquele homem de Deus, enquanto ele deixou Deus orientar, estava no caminho. Mas tem uma hora que ele se desviou pela palavra de uma pessoa que dizia ser de Deus. Tenha cuidado com isso. Não creais em todo espírito. Não deixe ninguém mudar você do caminho que você está. Está na igreja, irmão, se congrega, fica firme, se agarra. Pega aí na cadeira, segura aí na cadeira, segura. Diga assim: Satanás. Diga de novo: Satanás, tu quer me tirar dessa igreja? Tu quer me tirar do meu pastor? Tu quer me tirar da minha bênção? Tu quer me tirar da obra? Mas tu não vai, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma luz do entendimento e perceba: tudo que é firme não sai do canto. Sabia? Você já viu um prédio correndo por aí? Uma árvore saindo correndo? Não. Mas um carro, uma moto, uma bicicleta você vê. Uma pessoa você vê. Você vê uma coisa: a igreja está aqui, o prédio. Ele não vai sair do canto. O prédio, a igreja está aqui. Mas o prédio, o povo, muitas vezes não se firma. Quem está entendendo isso? As pessoas muitas vezes não se firmam nas suas igrejas, não se firmam nas suas congregações, não se firma. Por quê? É por falta de poder de Deus? Não, Deus cura de câncer, de cegueira, de paralisia, de tudo. E por quê? Deus dá a palavra, mas a pessoa se deixa influenciar por outras palavras, por outros profetas, se deixa influenciar pela mídia, se deixa influenciar pelas amizades, se deixa influenciar por qualquer coisa, até mesmo pelas dificuldades da vida. E isso é mal. Isso não é bom. Você sabe até quando você vai estar aqui? Nessa igreja? Enquanto você
der ouvidos à palavra do Senhor. No dia que você não der ouvido, e der ouvido a outra palavra, de outro profeta, dizendo que é de Deus, que é anjo do Senhor, que desceu do céu, que não sei o quê, que mandou um recado, tu dança, bem bonitinho. Quantos pastores eu já vi nessa igreja, passando por ela, saíram, e hoje estão aí, ó, só Deus sabe, a misericórdia pura. Entendeu? Obreiro, pastor, diácono, membro, tudo. A gente fica, digo, meu Deus do céu. Querido, seja firme. Amém? Eu queria que você abrisse aí em Gálatas 3, para a gente terminar. Terminar com esse texto. Versículo 1. Gálatas 3, 1. Eu quero agradecer copiosamente quem me trouxe água de coco hoje, que eu estava precisando. Bênção de Deus. Amém? Isso é dom de revelação, viu? Quem trouxe? Foi Deus que revelou. Amém? Teve uma irmã também que foi revelada aí, trouxe um bolo de aipim para mim. Rapaz, que bênção. Hoje o Senhor está usando gente aqui, viu? Teve uma irmã que me deu uma camisa domingo. Eu estou ganhando meus presentes de aniversário ainda, sabia? Quem não me deu ainda está em tempo. Teve uma irmã que me deu domingo agora o meu presente de aniversário. Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, escreveu Paulo, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, diga comigo, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vou perguntar de novo. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha o que ele está dizendo. Paulo está dizendo em outras palavras: ô irmão, você está sendo insensato, você começou no Espírito, está terminando na carne, irmão. Você começou bem, aleluia, glória a Deus, Senhor me usa, sede de evangelizar, de fazer a obra, tudo. Mas aí tem um estágio da sua vida espiritual que você foi se desviando, se esfriando, deixando a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, ouvindo as besteiras dos outros, ouvindo os desanimados, os frios, os inconstantes. Irmão, quem tem que guiar você é o Espírito Santo, não é o inconstante não. Sabe o que é que você às vezes deixa o inconstante, o frio, o incrédulo falar mais alto do que o Espírito Santo na tua vida? Quem é que está guiando você? É Deus? Será que Deus está tendo a oportunidade no teu coração de te guiar? Ou será que você é uma pessoa que, em vez de influenciar as outras para a luz, para o caminho de Deus, você é aquela pessoa facilmente influenciada? E aí eu quero deixar bem claro uma coisa. Quando eu era jovem, eu me apaixonei por uma moça, e eu disse para mim mesmo, olha só, Eduardo, o que é que eu disse para mim mesmo? Eu disse assim: eu vou ganhar ela para Jesus. Ela me ganhou para o mundo. Com pouco tempo eu estava no mundo, meu filho. Eu estava na igreja só no oba-oba do crente. Ela me arrastou para o mundo. E a proposta foi: se tu for comigo para um canto, eu vou contigo para o outro. Mas nessa não. A luz não se une com as trevas. Amém? Vai nessa não. Vai nessa não. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amém?
Ouve a doutrina, ouve a palavra, ouve o Espírito, ouve a verdade, está falando contigo. Vai nessa não. Irmão, vamos ali, irmão. Vamos ali no monte. Não, irmão, todo dia eu estou no monte. Eu oro de madrugada, estou no monte. Eu vou para a igreja, estou no monte. Eu leio a Bíblia, estou no monte. Entendeu? Você não precisa de estar nos montes de todo tempo não, meu irmão. O monte, sabe o que é o monte? O monte é quando você consagra a tua vida ao Senhor. Tem crente que tem que ir para o monte, subir um areal desgraçado, um negócio difícil. Eu me lembro quando eu era bem gordinho, eu tentei subir uma vez e não consegui. E era 3 irmãos me puxando, me rebocando de trás e de frente. Eu disse, não, irmão, vou não, que a perna não sobe não. E eu não subi. O povo subiu para orar e eu fiquei lá embaixo. Você imagina que lá embaixo eu recebi livramento do Senhor de tudo. Deus operou lá embaixo comigo. Porque o Deus do monte é o Deus do vale também. Deus age lá e age ali. Eu não preciso, irmão, disso. Basta eu estar na presença do Senhor. É que a gente fica tentando achar uma fórmula mágica para chegar até Deus. E eu me lembro que a Torre de Babel foi isso. Foi uma fórmula para chegar até Deus. E Deus destruiu aquela fórmula. Porque Deus não quer que você chegue a Ele da maneira natural, mas da maneira espiritual. Então Paulo diz, irmão, você começou da maneira espiritual, agora você está se aperfeiçoando na forma carnal. Tem gente que se afasta de Deus por um monte de coisa, amizade, interesse, paixão, uma série de coisas. Mas Deus está falando contigo. Não volta pelo caminho por onde tu vieste. Segue em frente. Amém? Cuidado com esse coração inconstante. Cuidado com essa coisa de não estar firme, de não permanecer. Cuidado. Cuidado com essa questão de você não ter comunhão com a luz. Sabe? O Espírito Santo te chama para orar, você não vai. Te chama para vir para a igreja, você não vai. Você escolhe um dia na semana para cultuar a Deus. Isso não é vida espiritual. Cuidado. A televisão convence mais você do mundo do que a igreja convence você para Deus. Não é verdade? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? E quanto tempo você gasta assistindo a novela? Quando você está assistindo a novela, você lembra do tempo? Você fica olhando para o relógio? Quando está assistindo um filme no cinema, você vê o relógio? Você está se divertindo. O nome daquilo é entretenimento. Né? Você está se divertindo, filho. Sabe o que é andar no Espírito? É você abrir a Bíblia e se divertir. O tempo não, sabe, você não está olhando para o tempo, porque aquilo é prazeroso para você. Isso é andar no Espírito. É ir orar 1, 2, 3 horas, alegre. Rapaz, olha, o meu prazer é estar na presença do Senhor, muito mais do que em qualquer outra coisa. Isso é andar no Espírito. Mas se eu sou, quando eu vou ler a Bíblia, eu fico, puxa, tomara que eu termine logo esse texto. Quando eu vou orar, é aquela oração relâmpago. Quando eu vou evangelizar, eu marco horário. Mas quando eu vou fazer as coisas que eu quero, tudo o que eu quero fazer, eu faço porque tenho prazer. Eu vou buscar prazer. E para mim, quando eu vou buscar prazer, não importa valores, não importa tempo, não importa distância, porque eu estou buscando um prazer. Você, poxa, me deu vontade de ir para a praia, mas uma praia bem bacana. Existe uma praia chamada Tibau, lá no Rio Grande do Norte. Acho que eu vou lá. São quase 200 quilômetros. Mas tem gente que vai de Fortaleza a Tibau. Sabia? Para curtir uma praia que podia vir bem aqui para a Praia do Futuro. Mas o prazer dele é aquela. Eu fico imaginando, quando é que você vai entender que a melhor igreja não é a mais perto de casa, é aquela que o Senhor te chamou. Amém? Não, pastor, é que para mim, abrir uma igreja aqui no quarteirão da minha casa, eu acho melhor. Meu filho, acorda. Se Deus te chamou para cá, fica aqui. Deus não está te chamando? Então firme o pé. Congrega. Fica firme. Para com esse negócio de, sabe, ficar sendo levado e trazido por qualquer coisa. Olha, sinceramente, se eu que sou teu pastor não confiar em você, Deus não confia também não.
E tem gente que eu passo e digo assim, tomara que dure. Eu nem sei até quando, eu digo assim, tomara que dure. Por quê? Porque a gente olha para a pessoa, a gente percebe que ela não está buscando a Deus como a gente sabe que deve buscar. A gente percebe que ela não tem expressão facial de quem está na presença do Senhor. Vem cá, filhinha. Olha para eles. Você vê o que eu vejo? Olha a expressão deles. Né? Quando ela vê o que os olhos estão mostrando. Se ela disser, Senhor, agora me mostra aquilo que o Senhor quer que eu veja, Deus vai mostrar aqueles que estão e aqueles que não estão firmes. Quem está entendendo isso? E eu tenho dito toda vez que eu subo aqui, Senhor, eu quero ver, obrigado, filho, eu quero ver quem não está firme. E quando eu começo a ver, meu filho, eu digo, Jesus, é tão pouco assim que está firme. Porque tem uma luz, diga, tem uma luz que só brilha no rosto de quem está em Deus. A Bíblia diz que um coração cheio de Deus aformoseia o rosto. Tem uma luz que quando eu olho, eu percebo. Teve um rapaz uma vez que eu vi uma foto dele antes. Você pode pegar uma foto sua antes de se converter e hoje. Você vai ver que é diferente. Parece que você estava... Parece não, você estava nas trevas. E agora você vê uma luz em você. Amém? Uma diferença. Por isso que eu estou dizendo para você. Você todo dia tem que se examinar, olhar para você e dizer, rapaz, eu tenho que brilhar a luz de Deus. Eu não posso continuar a mesma pessoa, porque a mesma pessoa vai me levar para o mundo. Eu tenho que ser diferente. Amém? Quem entendeu isso? Diga assim, eu não vou voltar atrás. Diga, Hebreus 10 diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Versículo 35, não volte atrás, não volte, não coma, não beba na casa de ninguém, coma e beba na casa do Senhor. É o lugar que você tem que comer e beber. Não é na casa da irmã Joaninha, Doquinha, Amarelinha ou Vermelhinha, não. É na casa do Senhor. Tá certo? Fique de pé em nome de Jesus.